Glória a Deus. Esse é um texto bem conhecido. Esse texto fala a respeito do início do ministério de Jesus. Jesus, ele inicia o seu ministério marcando ali com um milagre um casamento, uma família. E nós observamos em toda a Bíblia que o casamento, ele faz parte da ordem da criação de Deus. Ao ver a necessidade do homem ali no Éden, ao ver a necessidade do homem, o homem estava só, Deus lhe deu uma esposa, Deus lhe deu uma mulher, Deus lhe deu uma ajudadora idônea. Por isso o Senhor criou Eva. E desde o começo, desde o início, Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E o homem entendeu que essa era a vontade de Deus, era o melhor de Deus para a sua vida, que ele tivesse uma esposa, que ele tivesse uma mulher, e que ele deveria amar esta mulher, ele deveria cuidar desta mulher como a si mesmo. Jesus vem ensinando isso, esse relacionamento de Jesus para com a igreja, ensina nós homens, maridos, a cuidar da nossa esposa, e termos a mesma disponibilidade que Jesus teve e tem para com a sua igreja. Então, sabendo que Deus criou o casamento, Deus criou a família, tudo que Deus criou é bom, amém? Você concorda com isso? Que tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é maravilhoso, tudo que Deus criou é magnífico. Então, tudo que Deus criou é bom, e tudo que Deus criou, o diabo odeia. Tudo aquilo que Deus criou, o diabo não gosta. Então, Deus criou você. Amém? Tudo que Deus criou, o diabo não gosta. Tudo que Deus criou, o diabo odeia e quer destruir. Deus criou você. Deus criou o casamento. Deus criou a família. Então, consequentemente, o diabo, ele quer destruir você. Ele quer acabar com o seu casamento. Ele quer acabar com a sua família. Observamos também na Bíblia o termo aliança. Deus usa muito esse termo chamado aliança, que é compromisso. Deus deseja que nós tenhamos compromisso para com Ele. Essa era a tristeza de Deus no Antigo Testamento. Lembra da história? O povo não tinha compromisso. Deus é um Deus de aliança, mas o povo não queria fazer parte da aliança com Deus. O povo voltava a Deus quando as coisas iam ruim, quando as coisas não iam bem. Deus deseja que o povo tenha compromisso com Ele. Deus também deseja que nós, homens e mulheres, pessoas, seres humanos, sejamos comprometidos, sejamos aliançados também com as outras pessoas. Exemplo, o seu cônjuge, a sua família, a sua igreja e outras pessoas mais. Porque Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de compromisso. Então, como eu digo que eu tenho um pacto com Deus, que eu sou filho de Deus, que eu sirvo a Deus, se eu sou um homem, uma mulher, uma pessoa que não gosta de compromisso, não gosta de aliança, não gosta de ser aliançado com Deus, não gosta de ser aliançado com a igreja, não quero ser aliançado com o cônjuge, com a família, ou com aqueles que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E Deus odeia a quebra da aliança. Deus odeia a quebra de compromisso. Porque Deus nunca quebrou uma aliança, Deus nunca quebrou um compromisso. Então Ele deseja que nós também sejamos assim. Por isso que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E o divórcio é uma quebra de aliança, é uma quebra, um rompimento de um compromisso. Por que surgiu o divórcio? Mateus capítulo 19, versículo 8, Jesus explica que o divórcio surgiu por causa da dureza do nosso coração. A quebra da aliança, a quebra do compromisso, surgiu por causa da dureza do coração do homem. E afirmou Jesus que isso
Não foi assim desde o início. Mas entenda uma coisa: Deus odeia o divórcio, mas ama o divorciado. Amém? Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Amém? Então, se você quebrou aliança, se você quebrou compromisso, a partir de hoje você não vai quebrar mais aliança, você não vai mais quebrar compromisso, você vai permanecer firme. Amém? E Deus continua nos amando. Olhando aqui para o texto, uma festa de casamento, o contexto histórico é que uma festa de casamento, ela poderia durar até uma semana. Era uma mega celebração. Uma semana de festa. Pensa em coisa tremenda. Festa a semana inteira. E o que marca nesta palavra a relevância desse milagre é que Jesus, ele acaba de submeter a 40 dias no deserto, sendo tentado. 40 dias recebendo ali as sugestões de Satanás no deserto. Mesmo Jesus ali com as suas necessidades à vista, como um homem, por exemplo, a fome, necessitado de pão, necessitado de alimento, a necessidade estava ali aos olhos dele, o corpo querendo, mas mesmo assim, Jesus com ousadia, Jesus com perseverança, ele resistiu todas as investidas de Satanás contra ele. Amém? E ainda mais, Jesus saiu dali do deserto, foi provado e aprovado, saiu dali para marcar com um milagre o projeto macro de Deus, o início da formação de uma família, que é o casamento. É a sua família, amado. Você pode se alegrar por isso? É a sua família. Jesus inicia o ministério marcando a família, marcando o casamento. Se Jesus tivesse fracassado, se ele não tivesse saído aprovado dali, o que seria de nós? O que seria do nosso casamento? O que seria da nossa família hoje? E Jesus agora ele dá início as suas manifestações miraculosas do seu ministério em uma festa de casamento. E será que isso é uma coincidência? Será que isso é obra do acaso? Será que Jesus saiu ali do deserto após ser provado e aí, por coincidência, ele entrou numa festa? Será que foi por acaso? Claro que não. Claro que não. Jesus inicia o seu ministério marcando o casamento, marcando a família, não foi por acaso. Propósito. Algumas versões da Bíblia, no capítulo 2, traz como título, pode olhar aí na sua, o título desse capítulo como o primeiro milagre de Jesus. Qual é a importância desse fato? Qual é a relevância desse ocorrido? Por quê? Será que é por acaso? Não é por acaso. Qual é a importância disso? O que eu posso aprender? Eu aprendo uma coisa aqui. O que eu aprendo? Eu aprendo que o milagre precisa começar na minha casa. Que o milagre precisa começar na minha família. Que o milagre precisa começar dentro do meu casamento. Amém? Jesus começou marcando a família, eu aprendo isso. O milagre tem que começar a acontecer lá dentro da sua casa. Na sua vida, marido, na sua vida, esposa, na sua vida, filho. É lá que tem que haver manifestações, transformações. E o que acontece muitas das vezes é que a pessoa, o camarada, ele é bacana, ele é bom fora de casa. Conhece alguém assim? Ele é bacana, ele é o bom fora de casa, fora da família, fora do casamento. Todo mundo lá fora gosta dele. Todo mundo
fora de casa gostam dele, as pessoas da rua, os amigos do trabalho, os colegas de jogo, até as pessoas da igreja gostam bastante desta pessoa. Ela é o máximo, ele é o cara, ou ela é a cara. Fora de casa, ele é o bambambam. Fora de casa, ele segura o tchan. Fora de casa, ele amarra o tchan. Fora de casa, ele é o tchan, tchan, tchan. Mas vai conhecer dentro de casa como que é lá. Vai conhecer, vai comer um saco de sal com essa pessoa. Você quer conhecer alguém? Existe esse ditado, né? Coma um saco de sal com ela. Porque sal você não come rapidinho, né? É de pouco. Vai conhecer como que é dentro de casa. Então eu aprendo aqui com Jesus que primeiro a gente marca dentro de casa. Os milagres se manifestam dentro de casa. É até fácil sermos amados, ser o cara, ser o bambambam, ser o tchan, 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 dentro da igreja, 2 horas de culto. Sendo que a maior parte do tempo você passa dentro da sua casa, ou seja, primeiro no trabalho, depois da sua casa. Lá dentro da sua casa que as pessoas te conhecem, sabem quem você é. Não dá nem para dar uma glória a Deus agora, né? Mas daqui a pouco vai sair uma profecia aqui. No livro de Gênesis nós observamos que quando Deus Pai criou todas as coisas, Ele deu ao primeiro casal, Adão e Eva, todas as condições para viverem felizes no jardim do Éden. Ah é? O que eles tinham lá? Não faltava nada para o casal. Eles tinham trabalho, eles tinham proteção, eles tinham alimento e eles tinham aconselhamento todos os dias. Terapia. Todo dia eles tinham tudo, não faltava nada. A pessoa, que coisa maravilhosa. Essa é a introdução da mensagem, agora eu vou começar a pregar. Dentro desse texto que nós lemos, eu quero extrair alguns ensinamentos, outros ensinamentos que o Espírito ministrou sobre mim, referente a esse primeiro milagre de Jesus em um casamento, em Caná da Galileia. O primeiro ponto que eu quero destacar é que o dia em que a vida perde o sentido, versículo 3. Deixa lá, Vivi. O dia em que a vida perde o sentido, versículo 3. Olha lá. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais o quê? Não tem mais vinho. É o dia que a vida perde sentido, é o dia que nós caímos na real, nós admitimos que falta algo em nós para sermos completos. Decepcionei. A vida para mim perdeu o sentido. Pensa na notícia que foi dada a Jesus, a situação, casamento, festa. Eles não têm mais vinho. Que notícia drástica, que notícia difícil. Acabou a bebida da festa. É difícil, é drástico, mas era a realidade. Um dos símbolos do vinho na Bíblia, que eu quero falar hoje, é alegria. Então, partindo desse entendimento, eu posso afirmar que no auge da festa, do casamento, acabou-se o quê? Alegria. E o que é alegria? Alegria é um sentimento de contentamento. Alegria é ter prazer de viver. Alegria é ter júbilo, é ter satisfação, exultação. E a alegria, ela se manifesta através de sorrisos. Sorria para a pessoa que está do seu lado. A alegria se manifesta também através de sorrisos. Sorria, você está sendo filmado. Então, com esse entendimento, com esse significado, eu entendo que
no momento em que as coisas deveriam estar bem naquele casamento, no momento em que as coisas deveriam estar bem naquela família, houve um descontentamento. No momento em que as coisas deveriam estar bem, acabou-se o prazer de viver naquela pessoa. Quando as coisas deveriam estar bem, no auge da festa, sumiu, desapareceu o júbilo, a satisfação, a exultação, foi embora, acabou. Deram um sinal para o DJ, para o som, para a música, para tudo. Não temos mais motivos para continuar. Acabou a satisfação. Acabou o contentamento. Acabou o sorriso. O sorriso pegou, cessou, foi eliminado. A expressão de sorrir pegou suas malas e foi embora. Para tudo. Nós não temos mais motivo para festejar. Já pensou que situação? Foi o dia em que a vida perdeu sentido. Não ter alegria, não ter contentamento, não ter prazer de viver. Está cansado. A vida perdeu sentido. Para de tocar a banda. DJ, para a música. Manda o pessoal embora. Estamos em luto. Já pensou em uma situação desgraçada como essa? Foi o dia em que a vida perdeu sentido. Um dos fatos intrigantes aqui é que alegria, satisfação, prazer de viver, o sorriso, primeiro, ele acaba na vida pessoal. Consequentemente, ele vai afetando o casamento e afeta toda a família. Você é responsável pelos seus sentimentos. Isso começa no pessoal. Você. Nenhuma pessoa tem a obrigação de fazer você feliz. Você precisa ser feliz. Amém? Amém por isso? Tem pessoas que acham que a felicidade dela depende do outro. Eu digo para você, a tua felicidade não depende de ninguém. A tua felicidade depende de Cristo. E você tem Cristo na sua vida. Amém? Você precisa ser feliz, você precisa ser alegre, você precisa andar contente, você precisa ter prazer na vida e ponto, e acabou. Ah, mas o meu marido, mas a minha esposa. Seja feliz, seja contente, viva a vida que Deus te deu. Afeta pessoal, consequentemente, casamento, família. E é o que está acontecendo com muitos casais, com muitas famílias e com muitas pessoas. A mensagem é pessoal, conjugal e familiar hoje. Ninguém escapa. Eu não sou casado, né? Você não é pessoal, você não é gente, né? Você não é família? Pronto, fechou. Acabou-se a alegria, o contentamento, a satisfação foi embora. Já não temos mais prazer, já não temos mais expressões de afeto e carinho. Uma das coisas na família e uma das coisas num relacionamento conjugal é que no nosso vocabulário diário já não faz parte dele um conjunto de palavras que nós dizíamos quase que todos os dias, um para o outro. Sabe qual é ela? Eu te amo. Já não faz parte mais do vocabulário. Porque a vida perdeu um pouco o sentido. As expressões de afeto e carinho, já não há mais sorriso na face das pessoas. Não sorri,
Talvez você conheça uma pessoa que não sorri. Talvez você seja essa pessoa que não tem motivo para dar uma gargalhada, para dar um sorriso, para se alegrar. Mas hoje nós estamos debaixo da unção de alegria aqui. Você vai sair sorrindo daqui, contente, alegre, renovado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos recebem esta palavra? Amém. E a pergunta que não quer calar é: quando tudo isso acontece, quando tudo isso ocorre, o que fica pulsando, a interrogação dentro de nós é que: o que aconteceu comigo? Aonde foi parar a minha alegria? Aonde foi parar o meu sorriso? O que aconteceu comigo? Eu não sou essa pessoa. O que aconteceu com o meu ou com o nosso casamento? O que aconteceu com a minha ou com a nossa família? O que houve entre nós? Aonde foi que nós perdemos a alegria? Aonde foi que eu perdi o prazer de viver? Aonde foi que eu desanimei? Aonde foi que eu parei? Aonde foi que eu desisti? Aonde foi que eu me prostrei e até hoje eu não me levantei? Aonde foi que vazou e isso não foi recolocado novamente? Essa é a pergunta. Outra indagação é: há quanto tempo eu estou assim? Há quanto tempo o meu casamento está assim? Há quanto tempo a minha família está assim, sem contentamento, sem satisfação, sem alegria, sem expressar? Há quanto tempo? Você já parou para pensar há quanto tempo? Ah, pastor, faz anos. Há quanto tempo? Uma das perguntas também é: será que o vinho daquela festa foi mal administrado? Será? Uma coisa eu sei: aquele vinho precisava acabar. De uma coisa eu tenho certeza: todo vinho daquele tipo, todo vinho daquela qualidade tem que acabar e acabará. Vinho barato, alegria fajuta, satisfação temporária, sorriso falso, vida de fachada, não está vivendo o verdadeiro. Talvez você esteja vivendo essas experiências. Talvez você está vivendo dias em que a vida perdeu sentido. E eu fico feliz por isso. Credo, pastor. E eu fico feliz por isso. Sabe por quê? Porque você precisa ter encontro com aquilo que é verdadeiro. Eu fico feliz porque você precisa ter encontro hoje com aquilo que é duradouro. Você precisa ter um encontro com aquilo que é eterno. Hoje é o seu dia, amém? Hoje é o seu dia. Hoje é o dia de você se encontrar com aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro. Talvez as experiências que você teve era de algo irreal, não sólido. Mas hoje eu creio que se você quiser, se você abrir, você vai sair daqui cheio de Deus. O Senhor vai derramar algo especial sobre ti e você vai sair daqui para nunca mais viver do mesmo jeito. Amém? Segundo ponto que eu quero destacar, ensinamento para nós, é o dia em que a vida, ou o casamento e a família passa a ter sentido. Vai viver na desgraça a vida inteira? Não. O dia em que a vida passa a ter sentido, casamento, a família, versículo de número 1. Eu quero destacar apenas essa frase. 3 palavras, início do versículo. No terceiro dia. Só isso. Só isso. Só essa frase. Só essa expressão. O que é isso? O número 3 na Bíblia é muito rico em seus significados.
Só essa expressão. Quando a vida passa a ter sentido. O dia em que a vida passa a ter sentido. O número 3 fala a respeito, por exemplo, vários significados. Um deles fala a respeito da Trindade. Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O número 3, ainda dentro da Trindade, é o complemento divino do testemunho perfeito. O número 3 nos mostra também na Bíblia, dentre tantas outras referências, que Daniel orava 3 vezes ao dia. O número 3 na Bíblia também nos afirma que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. O número 3 também na Bíblia nos mostra que Pedro negou Jesus por... E a expressão mais importante da Bíblia, referente ao número 3. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Você pode aplaudir ao Senhor? Essa é a mais bela expressão, a mais importante. Aí sim a vida, o casamento e a família passa a ter sentido após a ressurreição de Jesus. E ao 3º dia, Cristo ressurgiu dentre os mortos para a vida. E foi sentar na onde? À direita do Pai. Com a morte, a ressurreição de Cristo, no 3º dia, a vida passa a ter sentido. O casamento passa a ter sentido. A família passa a ter sentido. Por quê? Porque em Cristo Jesus, nós passamos a ter vida plena, vida completa, vida cheia, repleta. Em Cristo nós temos isso, e temos por causa do seu 3º dia. Por isso que a Páscoa é mais importante do que o Natal. Jesus nasceu, mas tudo foi consumado e conquistado no 3º dia, a ressurreição de Jesus. Você está entendendo aquilo que Deus está falando com você nesta noite? Nós passamos a ter em Cristo a vida plena. Em Cristo nós passamos a ter contentamento com as coisas. Em Cristo nós passamos a ter prazer de viver. Em Cristo nós temos júbilo, satisfação, exultação. Nós temos motivos para sorrir, porque nós nos tornamos filhos. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos a salvação. Nós temos o livre acesso à presença de Deus. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Você tem isso na sua vida? Sim ou não? Se você não tem, hoje é a noite de você entregar a sua vida para Jesus. Mas você que já tem isso, você não tem motivos para ficar triste. Você tem motivos para se alegrar. O dia em que a vida passa a ter sentido. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto que eu quero destacar é que nós podemos aprender aqui nesse texto é o dia do convite. Versículo 2. O dia do convite. O dia que a vida não tem mais sentido, o dia que a vida passa a ter sentido, aí chega o dia do convite, né? O dia que nós convidamos Jesus para participar da nossa vida, versículo 2, Jesus e seus discípulos também foram o quê? Convidados. Os noivos marcaram o casamento, agora chegou o tempo necessário de criar ou montar a lista de convidados. Os noivos sentam e pensam em quem eles vão chamar, quem eles vão convidar para este momento tão importante da vida deles, um momento importante da nossa vida. E dentro da lista de convidados está o nome que está acima de todo nome. Dentro da lista de convidados há o nome que há poder. Dentro da lista de convidados está o nome em que o inferno estremece. Dentro da lista de convidados está o nome mais precioso, doce, lindo e ilustre, o nome de Jesus. Jesus estava lá. Jesus havia sido convidado para a festa. O dia do convite. O convidado principal estava lá.
Mesmo que ele ainda não tinha se manifestado ministerialmente, quem o convidou não errou no convite. Porque aquela família, aquele casamento estava começando com um alicerce firme. Fala comigo, alicerce firme, sólido, seguro. Jesus. Aquela família estava começando com isso. A única razão dos problemas visíveis existirem em nossas vidas é a raiz que os alimenta. Se não fosse a raiz, a árvore não existiria. A questão aqui é: se existe algo desagradável na sua vida, no seu casamento, na sua família, que está acontecendo, que está se repetindo já há um tempo expressivo, é porque existe uma raiz que está alimentando este mal. Se na sua vida pessoal você está faz horas descontente, não vai. No seu casamento, na sua família, faz hora que essa situação está aí, tem uma raiz sustentando este mal. E a palavra para você nesta noite é: coloque o machado na raiz desse problema. Coloque o machado na raiz dessa situação hoje, meu querido irmão, minha querida irmã. Para que se desgastar tanto com isso? Coloca o machado na raiz deste mal e acaba com ele. O problema é que nós somos pacientes com situações que nós nunca deveríamos ser pacientes. Não é verdade? E nós somos impacientes. Nós somos pacientes com situações que nós deveríamos ser impacientes. E somos impacientes com situações que nós deveríamos ser pacientes. Nós agimos ao contrário. Quando é para ter paciência, não. Nós agimos com impaciência. Quando é para ter impaciência, elimina logo isso da sua vida. Dá um basta, dá um chega. Aí você fica paciente, você fica mórbido nisso. E um dos problemas, uma das situações que pega mais, é que nós achamos que o problema é sempre a outra pessoa. Não é verdade? Sim ou não? Olha para quem está do teu lado aí. Ele sempre acha que é você, irmão. Ele está olhando para você. Quando a verdade não é. Você precisa mudar. Mateus capítulo 7 fala da construção de duas casas. Ambas enfrentaram os mesmos desafios. Ambas enfrentaram os mesmos problemas. Ambas as casas passaram os dias difíceis. Os dias difíceis chegou para as duas ao mesmo tempo. A questão é que uma ficou de pé e a outra não. Por quê? Sabe qual que é o segredo para permanecer de pé? Na tempestade, no dia mau, difícil. O segredo estava no alicerce. Quando as coisas começam com Jesus, alicerce firme e sólido. Se você construiu algo sem alicerce ou com alicerce fraco, não tem como reforçar. Sabe o que você tem que fazer? Mete a marreta, quebra. Tem que ser destruído para ser reconstruído novamente, agora da maneira certa, do jeito de Deus. Amém? O segredo estava no alicerce, onde as casas estavam firmadas. O alicerce você faz no começo e não no final. O alicerce não é algo visível, é visível quando se inicia. Depois ele fica escondido. Ele é algo invisível depois da construção pronta. Mas você sabe que ele existe. Você sabe que ele está lá. Sabe por quê? Porque o edifício está em pé. Porque a construção está frutificando. Essa é a verdade. Você precisa ter certeza de algo.
que o dia difícil, ele chega para todos nós. O dia difícil não tem como escapar dele. Efésios capítulo 6 diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para que possamos resistir o dia mal. Se a Bíblia nos ensina que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para resistir o dia mal, é porque ele vai chegar. E a questão é, quando o dia difícil chegar, quando o dia difícil bater lá na sua porta, você precisa dar respostas, você precisa ter comportamento, você precisa ter postura coerente a tudo aquilo que você recebeu de Deus. Amém? O dia mau vai chegar, e o dia que ele chegar, saiba se comportar nele. Se prepare, porque ele vai chegar. Dê respostas que honre a Deus. Tenha comportamento que honre a Deus. Isso é o que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. É isso que nós, pastores e líderes dessa igreja, esperamos de você. Quando nós te ensinamos, quando nós pastoreamos, quando nós ministramos, quando nós te damos palavras de Deus, orientações, aconselhamentos, é isso que nós esperamos, que quando chegar o dia mau na sua vida, você honre a Deus, que você dê uma resposta coerente, não se comporte como que não sabe de nada, inocente. Tem algumas atitudes, alguns comportamentos que nós não acreditamos muitas vezes. Fala, não, parece que não foi ensinado. E nós vivemos aleatório. É isso que Deus espera de você. Deus e nós, pastores e líderes, nós queremos que você chegue. Nós queremos que você triunfe. Nós queremos que você prospere. Nós queremos que você conquiste. Nós queremos que você receba. Nós queremos que você cresça. Nós queremos que você amadureça. Nós queremos que você frutifique. Amém por isso? Quando você recebe essa, você pode se alegrar. É isso que Deus, é isso que os pastores e líderes que Deus colocou sobre a sua vida espera, deseja e quer que aconteça na sua vida, meu irmão. Convidar Jesus para fazer parte de todas as áreas, de todos os momentos, é de suma importância. Não apenas convidar, mas também receber a aprovação dele. Quarto ponto que eu quero destacar é o dia que nós passamos a ser orientados pela palavra. Versículo 5, 7 e 8. No versículo 5, só a expressão. Vivi, troca lá. No versículo 5, só a expressão que diz assim: seja o que ele vos pedir, fazei. Só a expressão aí. Versículo 7. Jesus disse aos serviçais: enchei com águas. E encheram até a borda. Versículo 8. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre Sala. E eles assim o fizeram. O dia em que passamos a viver orientados pela palavra. Versículo 5. Obediência e submissão. Nós já sabemos o significado de cada uma delas. Obediência é quando você faz só por fora e não faz por dentro. Obediência e submissão é quando você faz por fora e por dentro. Obediência e submissão. Versículo 5. Seja o que ele vos pedir. O quê? Fazei. Você sabe quando uma pessoa começa a fazer aquilo que ele pede? Quando ela passa a ser orientada pela palavra. Eu quero te dizer uma coisa:
Obediência demorada é pecado. Para você que não sabia. Mas eu obedeci. Demorou a obedecer? Pecado. Obediência demorada constitui pecado. Mas eu fiz. Você fez. Pecou. Mas é porque não deu. Pecado. Porque Deus tem um tempo. Tudo que Ele vos pedir, fazei. E você sabe por que existem pessoas que têm obediência demorada? É porque ela não é guiada pela palavra de Deus. Ela é guiada por ela mesma, pelas suas próprias vontades. Obediência demorada. Demorou obedecer, a vontade dela prevaleceu. Não é guiado pela palavra. Não faz tudo aquilo que Ele pede. Faz quando acha, quando está bem. Porque hoje amanheceu de lua. Hoje amanheceu atravessado, zicado. E mais lá não sei o que, não fiz. Mas eu vou fazer. Passou do tempo? Pecado. Depois reclama que os frutos não vêm. Reclama que as coisas não dão certo. Porque obediência demorada constitui pecado. Demorou para fazer? Passou. Obediência e submissão precisam estar relacionadas com o kairós de Deus, relógio do céu. O tempo para você agir é no relógio do céu, relógio de Deus, e não o seu relógio Cronos, o seu relógio da terra. Enquanto você estiver andando baseado no seu relógio, você vai continuar sofrendo as consequências e não vai ter resultado. E depois reclama que as coisas não dão certo ou não funcionam. Versículo 7, Jesus dá uma ordem: enchei os jarros com... Vamos lá, gente, me ajuda aí. Enchei com o quê? Água. Jesus pede para os serviçais algo que é simples. Água. Algo que é simples, mas algo que é vital. Sabe aquelas coisas simples que isso aqui não tem nada a ver? Não precisa ser desse jeito? É simples demais. Nós nos preocupamos com coisas maiores, né? Água. Muito simples, mas é vital. É algo que é referente à vida. Algo que é essencial. Algo que é fundamental. Algo que não pode faltar. Se você negligencia as coisas básicas, as coisas simples, não espere realizar coisas maiores. Você não vai realizar nunca. Não vai dar certo. Aonde você viu que isso funciona? Negligenciar o básico. Vá na engenharia, negligenciar o básico dessa construção, e nós ficarmos debaixo desse telhado depois. Vai negligenciar o simples, porque você está colocando a sua vida em risco. Quando nós brincamos com o pecado, quando nós não damos o valor devido às coisas simples. E a água, um dos significados da água na palavra, na Bíblia, é palavra de Deus. Palavra de Deus. João capítulo 1. A palavra de Deus encarnada é quem? Fala, gente. Jesus. Um dos significados de água é a palavra. E a palavra no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E Ele estava no princípio com Deus. Ele era quem? Jesus. Então o que Jesus agora está dizendo ali? Antes da alegria, antes do vinho de vocês, antes da alegria de vocês, precisa vir água, viu? Precisa vir palavra. Precisa vir Jesus.
Olha a mensagem que Jesus deixou para nós aqui e estava emitindo ali. Vocês precisam de mim. Eu sou a palavra, eu sou a água. Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber dessa água de vocês, quem beber da água dos homens, terá sede outra vez. Quem beber do vinho de vocês, quem beber da alegria de vocês, vai sentir vontade de novo, porque acaba. E Jesus continua dizendo: porém, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. E sabe de mais uma coisa, mulher samaritana? Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Você percebe o que Jesus está ensinando ali com a água? As pessoas daquele casamento não precisavam do vinho daquele tipo. Lembra que eu disse que esse vinho tem que acabar? Elas não precisavam da alegria daquele tipo, alegria que o próprio homem produz. Eles precisavam da alegria, da água, da palavra de Jesus. E nós queremos inverter, porque nós acreditamos que a ordem não altera o quê? O produto, o fator, né? Nós queremos ter alegria primeiro, mas nós não queremos colocar primeiro a água, a palavra, Jesus. Não funciona. Versículo 8. Então lhes disse: tirai quando? Vamos voltar no tempo. Quando? Quando que é para tirar? Agora. Jesus está nos ensinando aqui a respeito do tempo. Tempo para realizar o que Ele nos pede. Lembra que eu disse que existe tempo? Obediência demorada constitui pecado? Existe um tempo para você realizar. Jesus diz: tirai quando? Agora. A situação é para agora. Não pode deixar para amanhã. Ah, então, pastor, tudo tem que ser na hora. Não, você precisa ouvir a orientação de Jesus. Se Ele está falando é agora, é agora. Se Ele está dizendo é amanhã, é amanhã. Se Ele está dizendo semana que vem, semana que vem. Se Ele disser ano que vem, ano que vem. Não pode passar do tempo. Não pode passar do tempo. Quando Jesus? Quando que é para tirar? Quando? Agora. Fala comigo. Agora. Jesus está nos ensinando aqui a respeito do tempo. E continua o versículo: tirai agora o quê? Lá, gente, ajuda aí, vamos lá. Tirai agora o quê? Um pouco. Jesus está nos ensinando sobre quanto? Quantidade. Jesus ensinou a respeito de tempo, quando que era para realizar. Agora Jesus está nos ensinando a respeito de quantidade. O quanto devemos nos aplicar nisso. O quanto devemos nos empenhar. O quanto devemos nos comprometer. O quanto devemos nos esforçar. O quanto preciso ofertar. O quanto eu preciso dar. Ele está nos ensinando agora a respeito de quantidade. Está vendo que Jesus, princípios, e o versículo continua: tirai agora. Ele falou a respeito de tempo, um pouco, nos ensinou a respeito de quantidade, e disse mais: levai a quem? Ao mestre Sala. O que Jesus está nos ensinando aqui? Onde? Destino. É para agir quando? Qual que é o tempo? Agora. Quanto que é para levar? Um pouco. Para onde que é para ir? Lá, no responsável, na autoridade da festa ali que está responsável, mestre Sala.
Jesus aqui nos ensina do destino, a respeito do destino, aonde Ele quer, aonde Ele deseja que cheguemos. Aonde Jesus deseja que você chegue, você sabe? Você está entendendo o tempo de Deus na sua vida? Você está entendendo a quantidade que é para você depositar, se esforçar nisso? Você já sabe o destino, aonde, até onde é para você ir? Está compreendendo? Versículo 7. Só a expressão. E encheram até a... quando? Borda. Sabe o que isso se chama? Disposição. Eficiência. Não mediram esforços para realizar a tarefa. Não mediram esforços para realizar o chamado. Não mediram esforços com o desafio. Mesmo sem entender, mesmo sem saber o que ia acontecer com aquela água, eles agiram por fé. Não fizeram o serviço meia boca. Não fizeram pela metade, não encheram um pouquinho, mas encheram até a borda. Tiveram coragem, ousadia para viver o novo. Coragem e ousadia para viver novas conquistas. Estamos quase terminando este ano. Estamos em novembro, dezembro, Natal, Ano Novo. Você já realizou o que precisava realizar este ano? Você está de acordo com o relógio de Deus, do tempo? Você já colocou a quantidade, já se esforçou na quantia que precisava? Chegando agora no final do ano, você está concluindo essa etapa, chegando ao final, ao destino do ano de 2015, completando a sua tarefa? Você veio até aqui em novembro enchendo até a borda? Ou você veio mais ou menos, ou você está vazando, furado? Ou você está vazio? Como que você está? Cumpriu as promessas que fez em 1º de janeiro? Alcançou os objetivos? Precisamos passar a viver orientados pela palavra, orientados por Jesus, termos como estilo de vida, como parâmetro, os ensinos da palavra, os ensinos de Jesus. Amém? Deus no Antigo Testamento disse algo muito especial para Josué. Quantos aqui querem ter sucesso? Quantos aqui querem que as suas coisas deem certo? Eu quero. Só que Deus deu uma orientação magnífica para Josué. Deus disse para Josué, no capítulo 1, Josué, o seu sucesso, a tua vitória, o teu êxito, vai depender de uma coisa, de como você se comportar mediante a minha palavra. Vai depender, vai precisar de você meditar nela de dia e de noite, quando nós passamos a ser orientados pela palavra. Vai depender de como, vai precisar você meditar dia e noite, ter o cuidado de agir em conformidade com tudo o que está escrito nela. Se você fizer assim, Josué, deste modo você será vitorioso em todas as suas empreitadas e você alcançará sucesso e êxito. Amém? Quer ter sucesso? Quer ter êxito? Quer sair bem em todas as suas empreitadas? O dia em que passamos a viver de acordo com a palavra de Jesus. Se nós sairmos daqui hoje para aplicarmos o que Jesus nos ensinou nesta palavra, na nossa vida pessoal, no nosso casamento, na nossa família, vai dar certo. Vai dar certo. Mas a questão é que muitos de nós somos excelentes teóricos, mas péssimos praticantes. Saiba de uma coisa:
Você não precisa de mais conhecimento sem antes praticar o que você já sabe. Você já sabe o suficiente para conquistar. Você já sabe o suficiente para ter êxito. Você já tem o conhecimento necessário. Você precisa de intimidade com Deus. Prática, vivência da palavra todos os dias. Amém? Quinto ponto, para terminar, é o dia em que passamos a experimentar o melhor. Versículo 10. O dia que a vida perdeu sentido, o dia que a vida passa a ter sentido, o dia do convite, um dia que passamos a viver de acordo com a palavra, orientados pela palavra, e chega o dia em que passamos a experimentar o melhor. E lhe disse, versículo 10, todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardastes o bom vinho até agora. Lindo isso, né? Talvez o que você experimentado ainda é bom, mas não é o melhor. Existe algo melhor, abundante, que você ainda não experimentou, e você precisa experimentar. Algo está livre, de livre acesso para você. De qual vinho o mestre Sala estava se referindo? Tu guardaste o bom vinho até agora? Ele estava se referindo ao vinho dos homens? Ele estava se referindo à alegria que é produzida pela satisfação humana? Mesmo que ele não sabia da origem daquele vinho, mas ele estava dizendo daquilo que Jesus produz, da água. Saiba de uma coisa, ainda existe coisas melhores e maiores para você viver. Vou dizer de novo, ainda existe coisas maiores e melhores para você viver. Você ainda não está acessando tudo. Quantos aqui hoje decidem e querem falar, esta palavra é para mim, eu quero passar a acessar isso? Fique de pé. Existe um segredo para se manter de pé, o segredo do sucesso. O segredo para se manter de pé, bem sucedido na vida pessoal, casamento, família, é ter Jesus em primeiro lugar. Convidar Jesus para que Jesus esteja inserido, batizado em todas as áreas da sua vida. Feche os teus olhos. Certamente alguma coisa Deus falou com você hoje. Se você deseja dar uma resposta àquilo que Deus está falando com você, o altar está aqui na frente, te esperando.